Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019 e eu quero compartilhar com vocês aqui uma fake news, umas mentiras que andam dizendo, porque a gente não pode julgar toda a comunidade cristã em cima de comentário de meia dúzia de pessoas, que é o que estão fazendo, certo? Existe uma organização internacional que ela está de fato ligada à esquerda, que ela tem vários objetivos. E um desses objetivos é destruir a tranquilidade dos países ocidentais que estão baseados na Bíblia Sagrada. Certo? Não estou dizendo aqui que esses sites que eu vou mostrar na sequência estão envolvidos com essa organização internacional que tem esse propósito. Não é essa a intenção e não estou afirmando isso. Mas acontece o seguinte, eu sei que existe essa organização e a gente precisa ficar ligado em todo tipo de informação que é contra os cristãos, certo? E a gente precisa analisar com muita cautela esse tipo de informação, esse tipo de notícia. E eu peço para você tomar muito cuidado com esse tipo de compartilhamento. Porque, como eu disse, a gente não pode julgar uma comunidade como os cristãos, por exemplo, que tem dentro de uma comunidade cristã, existem os evangélicos, os católicos, existem os espíritas, certo? Existe o evangelho segundo o kardecismo, claro que de maneiras diferentes, certo? Cada uma dessas religiões procuram do seu entendimento, da sua melhor forma, dentro do que acredita, pregar o evangelho, certo? Mas aqui eu não quero entrar na complexidade da discussão do assunto religião. E eu quero mostrar para vocês, em cima dos fatos que estão sendo criados em cima do acidente do Boechat e do piloto que estava no comando da aeronave, informações e notícias que não tem nada a ver com a comunidade cristã. Porque um verdadeiro cristão jamais vai comemorar a morte de um jornalista ou de qualquer pessoa que se oponha ao cristianismo, a um líder religioso ou alguma coisa do gênero. Não tem sentido, isso não tem base bíblica, comemorar a morte de alguém porque ele é contra um líder religioso, certo? Então eu peço para que você tome muito cuidado com esse tipo de informação, porque ela não é verdadeira, ela não é verídica, certo? E como eu disse, pegar meia dúzia, 4 comentários, 5 comentários e ainda não se sabe, não se pode afirmar, não se tem certeza se esses perfis são realmente das pessoas, se são perfis verdadeiros, certo? A gente não pode afirmar que esses comentários são realmente de pessoas cristãs que conhecem o evangelho, que estão ali pregando o evangelho de Cristo, porque Cristo não prega isso, Cristo jamais pregou isso, isso não existe no evangelho, né? Como é o caso desses comentários aqui, ó, comentário de Camila Amorim. Segundo notícias, acabou de falecer o jornalista Ricardo Boechat num acidente de avião. Olha só, nem sabe o que foi. Foi um helicóptero. E aí continua. Eu sempre digo, não toque nas pessoas ungidas por Deus. Bom pessoal, isso daqui é retirado de um texto, se não me engano, isso está em Salmos, mas ele não condiz com o que está escrito aqui. É uma distorção da palavra. E um cristão que realmente conhece o evangelho, ele não vai dizer isso, ele não vai mencionar isso. Por isso que eu digo, por isso que eu digo que é para você, para nós, para todos, tomarem muito cuidado com comentários, com canais, certo? Existem canais no YouTube, existem canais no Facebook que são financiados, eu sei que são financiados por esta organização internacional ligada à esquerda para destruir a paz, para destruir principalmente os países ocidentais que são baseados na Bíblia. Você não tem a sua liberdade nos países ocidentais? Você não pode, você tem a liberdade de você acreditar, como o Ricardo Boechat, ele tinha a liberdade de não acreditar em Deus. Qual que é o problema disso? Agora, existem problemas quando se trata de um ativismo, certo? E aí, dentro desse ativismo, existe a agressão física,
Existem ataques como é proporcionado em muitas vezes pelo Islã, pelo hinduísmo, aonde a agressão ela vai para o lado físico, para o lado do ataque físico, pessoal, e até mesmo em muitas ocasiões, vocês estão cansados de ver isso na internet, partem para o lado da morte. E aqui, pelo menos nos países ocidentais, a regra de se pregar o evangelho, quer dizer, não seria bem essa palavra regra, né? Mas vamos deixar assim de momento, de pregar o evangelho, é exatamente o que acontece na Bíblia. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. O Deus da Bíblia, ele te deu a liberdade de você fazer isso. Você tem essa permissão, como Ricardo Boechat tinha, como dezenas, como centenas, milhares de pessoas têm. Tem o direito de não acreditar em Deus, de não acreditar no Evangelho. Porém, como Ricardo Boechat fazia, né, ele respeitava as pessoas. Se ele teve um atrito com o Silas Malafaia, isso daí é um problema entre ele e o Silas Malafaia. Agora, em relação ao Silas Malafaia, eu discordo e sempre discordei de muitas colocações, de muitas ocasiões que ele não agiu corretamente com a Bíblia. E em muitas ocasiões, o Ricardo Boechat sempre procurou ser intelectualmente correto. Diferentemente de muitas ocasiões que o Silas Malafaia se colocou, até mesmo contra posições que a Bíblia não determina, não orienta a fazer. Certo? Eu não quero entrar no mérito da questão aqui agora. Mas a questão é a seguinte, será que esses comentários são de pessoas realmente verdadeiras? Será que esses canais, será que esses perfis são realmente de verdadeiros cristãos que conhecem a palavra de Deus, que conhecem o Evangelho? E isso foi replicado em vários sites, como é o caso do Metrópolis. Seguidores de Malafaia comemoram a morte de Ricardo Boechat. Não, isso daqui não é coisa de cristão. Não é coisa de um verdadeiro pregador da palavra. Né? Blasting News. Evangélicos seguidores de Malafaia comemoram morte de Boechat e são repreendidos pelo pastor. 247, Brasil 247. Aliás, 247, se você somar, se você não fez a continha ainda, fique bem claro para você, dá o 13, né? Portal 247, é um portal totalmente de esquerda. Seguidores de Malafaia dizem que crítica ao pastor foi razão da morte de Boechat. E aqui tem o print dos mesmos comentários. DCM, também, outra aí de esquerda. Nunca se ataca um ungido de Deus, dizem evangélicos seguidores de Malafaia sobre morte de Boechat. Outro, Jornal da Chapada. Hashtag polêmica. Evangélicos associam morte do jornalista Ricardo Boechat à crítica contra Silas Malafaia. Gente, nada a ver, sinceramente nada a ver. Pegaram aí 4, 5, 6, meia dúzia de comentários, certo? E colocaram toda a comunidade cristã dentro dessa história. Isso não é verdade. Isso é de uma... como que eu posso dizer? Foi muito mal intencionado, na minha opinião, certo? Pegar 4 comentários, 4 perfis que não se sabe se realmente são verdadeiros, se são pessoas que realmente conhecem o Evangelho, e aí atribuíram a toda a comunidade cristã, jogando os cristãos contra o Ricardo Boechat. Isso não se faz. Isso, na minha opinião, foi propositalmente criado de forma muito mal intencionada para se criar ódio. Outra coisa, quando estava sendo transmitido pela rede Bandeirantes a tragédia, eles estavam tentando mostrar, né? E isso estava sendo transmitido pela televisão, estava sendo transmitido pelo canal do YouTube. O que existia de comentário maldoso, mal intencionado, odioso, era uma coisa indescritível. Agora, cabe a gente, cabe a você analisar e pensar pelo menos se esses perfis são realmente de cristãos, são de pessoas realmente que pregam o Evangelho.
Ou será que a maioria esmagadora são perfis criados propositalmente para criar esse ódio, para gerar essa discussão, para se promover desinformação? Aliás, não é isso que a esquerda promove no mundo inteiro? Desinformação, destruir para reconstruir as suas maravilhas? Então prestem muita atenção nesse tipo de informação, pessoal. Muito cuidado, porque é exatamente isso que a esquerda quer construir. Desinformação. E 4, 5, meia dúzia de comentários não expressa a realidade do que o povo cristão sabe do verdadeiro evangelho. O verdadeiro cristão, ele jamais vai pregar isso diante da sua conduta com o próximo. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, certo? E deixar o seu like para promover este canal, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.